Boa noite, sejam muito bem-vindos. É historiadora de arte e curadora, tem um doutoramento em arte contemporânea no Sudeste Asiático, com uma tese que foi, de resto, premiada pela Convenção Internacional de Académicos da Ásia. É colaboradora de várias revistas especializadas, como a Southeast of Now, de Singapura, ou a Convocarte, em Portugal. Tem percurso de investigação e de curadoria muito ligado à arte no continente asiático. Como curadora, esteve envolvida em exposições em vários pontos do globo: Indonésia, Moçambique, Reino Unido, Portugal e também Macau, onde já viveu e onde regressa com regularidade. É uma das curadoras da Bienal Internacional de Mulheres Artistas de Macau. A convidada de hoje do TDM Entrevista é Leonor Veiga. Muito obrigado por estar connosco. Boa noite. Boa noite. Vamos começar pela filosofia que está na base desta Art Fem. É uma bienal de arte feita exclusivamente por mulheres. Porquê é que considera que esta discriminação positiva é necessária? Ela nunca vai ser resolvido o problema da falta de representatividade das mulheres em termos institucionais. Ele vai estar sempre por resolver. Portanto, podemos continuar a trabalhar nele. Como o movimento feminista já caiu um bocadinho fora de moda, agora até me parece que é mais interessante voltar a ele. Já não vem com uma agenda política, mas antes com uma agenda humana. Acho que é interessante voltarmos sempre a estas questões, relembrar a sociedade que há muita gente que não está representada, são as minorias, claro que as mulheres são a maioria da humanidade, mas continuam a não ser representadas da mesma forma que os homens. Porquê é que isso acontece? Eu sei que a resposta seria muito longa, mas a versão curta? A versão curta é muito simples. Ao longo... Quer dizer, a história da arte começou por ser escrita por homens, e a gente vai ver alguns livros e ficamos até mais ou menos chocados, porque eles, pura e simplesmente, falam de homens, e até há uns que chegam ao ponto de afirmar que só os homens é que sabem fazer arte, nomeadamente o Willkommen. E isso é, de facto, complicado de aceitar. Obviamente, as mulheres um dia acordaram e começaram a dizer: mas o que é que se passa? Porquê é que nós não podemos fazer arte? Porquê é que nós não, quando fazemos arte, porquê é que ela não é reconhecida? E essas perguntas são legítimas e começaram a ser respondidas a partir dos anos 60, 70, que foi quando houve a segunda vanguarda. Sem as mulheres, a segunda vanguarda nem sequer tinha sido interessante como foi. Já afirmou que, regra geral, se consegue distinguir até com alguma facilidade uma obra de arte de um homem e de uma mulher. As palavras são suas. Perguntava-lhe que diferenças é que existem e se há aqui algum paralelo, por exemplo, com a escrita, com a letra à mão de homens e mulheres, que têm diferenças mais ou menos estereotipadas, se quisermos. É de alguma forma comparável? Eu acho que sim. Eu acho que as mulheres têm uma capacidade de projetar as emoções na arte maior do que os homens, também porque as mulheres vivem muito o mundo das emoções. E são assim treinadas e são assim quase formatadas pela sociedade. A gente vê nesta Art Fem, por exemplo, muitos trabalhos relacionados com a perda, ou então com o encontro com o tempo, ou então com a saudade. Eu acho que as mulheres se entregam muito mais a este tipo de sentimentos do que os homens, em geral. E a relação, por exemplo, da mulher com a proteção da família é um tema muito feminino. Proteger a família, proteger os nossos filhos, dar-lhes um amparo. Há trabalhos na exposição que falam sobre isso. E eu acho que é muito mais comum vermos um tema desses trabalhado por uma mulher do que por um homem. É importante também sublinhar que esta mostra, para além desta característica fundamental de reunir trabalhos só de artistas mulheres, é também subordinada a um tema em particular e tem a ver com a natureza, chama-se Natura, e tem tudo a ver com o meio ambiente e o aquecimento global, todas essas questões. Não é difícil mobilizar artistas também em torno desta causa, suponho. Não só não é difícil de as mobilizar, neste caso, que são elas, sim, como há muitas artistas que trabalham esta questão há muito tempo. E então, parte da investigação teve a ver com isso, para já identificar quem já fazia coisas e, por exemplo, no meu caso, eu faço a curadoria já muito selecionada desde o início. Eu faço um call às artistas, elas respondem e eu vejo logo se estão
a responder ao meu programa. Mas depois houve artistas que apareceram no processo que fizeram trabalhos para a Bienal. Foram muito generosas, porque no fundo, elas investiram no projeto e sem terem retorno económico da nossa parte. Portanto, foram extremamente generosas nesse aspecto e fizeram-no também porque me conhecem e porque acreditaram que era uma exposição relevante. Quer dizer, não só era uma Bienal, como era uma Bienal em Macau e como era uma Bienal relacionada com a natureza. E tudo isto as empolgou e foram mesmo espetaculares. Houve várias artistas que fizeram trabalhos novos, houve outras que nos permitiram produzir os trabalhos localmente em Macau, e isso é uma grande honra para uma Bienal. Leonor é uma de várias pessoas que fazem a curadoria desta exposição, também Carlos Marreiros, Alice Koch, Angela Li Zhangxiang e James Chu. Das escolhas que trouxe a esta Bienal, e já vamos às outras, mas que destaques é que gostaria de fazer? Eu gosto sempre de destacar artistas que têm... Assim, o meu grupo de 31 artistas, eu tinha 36, das quais consegui trazer 31, porque o Covid complicou a vida às pessoas. E complicou a vida à Artefem, que sim, devia ter-se sim. realizado Não em só março. às artistas, como à organização e a mim. Houve artistas que foi impossível trazer e tenho mesmo pena, mas foi assim que foi. E então, o Amor à Arte fê-la fazer a quarentena. Exatamente, eu estive em quarentena, não compareci em 2 inaugurações porque, infelizmente, o voo da Eva Air de dia 12 de setembro foi cancelado. Ou seja, eu não consegui comparecer nem à montagem de 3 exposições, nem à inauguração de 2. Assim, tive mesmo que confiar, e confiei, obviamente, nos meus colegas. Pronto. Em relação às artistas que eu trouxe, por vezes eu assumi que um determinado trabalho era compatível com a exposição. Por exemplo, eu vou-vos dar aqui o caso da Helena Hoskins Abrahal, que é uma rapariga que eu conheci em Lisboa, que eu acho que ela é assim parecida, ela lembra-me um pouco assim. Aqui, o trabalho dela. Para esta câmara. Okay. O trabalho dela é um moedor de carne e ela usa pastilha elástica como o meio de produção. Ela não usa tinta, não usa lápis, ela usa pastilha elástica. E este dejeto que sai daqui, deste moedor de carne, é uma coisa repulsiva. E eu interpretei isto como todos os dejetos que a gente deita para a natureza, que são indigestíveis, não é? E então eu própria fiz uma apropriação do trabalho para o tema. Portanto, isto é um exemplo. E ela lembra-me um pouco a Vivienne Westwood, porque é muito grunge. E a miúda é espetacular, tem 20 e poucos anos. Por exemplo, pronto, isto é uma maneira de fazer a coisa. Outra é ir falando com os artistas e elas irem produzindo um trabalho que a gente vai assistindo ao processo. Aí tenho, por exemplo, a Rita Portugal Lima, vou mostrar. Vou mostrar também a Krupa Makija, que é uma artista da Índia que eu conheci no Japão, e que é um espanto. O trabalho dela tem a ver com a divisão do rio Indo, Indo ou Indus, não sei, em português, entre o Paquistão... Indo. Sim. Entre o Paquistão e a Índia. Como é que a gente divide a água entre 2 países? Porque toda a gente precisa de água para beber, não é? E então o que é que ela diz? Sejas do Paquistão, sejas da Índia, quando vais ao rio, quer dizer, só podes levar metade da água. Isto é uma metáfora, obviamente, mas é mostrar como um homem manipula a natureza em seu próprio benefício. E claro que isto tem implicações políticas enormes, pronto. Numa zona bastante sensível do mundo. Até. Exatamente. E ela trabalha exatamente esta zona porque a etnia dela, que era a Sind, fazia parte do Paquistão e foi completamente desterritorializada para a Índia atual. Portanto, eles perderam a cultura, os Sindes são a primeira cultura indiana, a língua indiana vem deles, e eles são a única etnia na Índia que não tem representação no hino nacional. Portanto, ela trabalha esta perda de memória, ela tem um trabalho maravilhoso, ela já esteve em Harvard a fazer uma investigação, também com o meu apoio, na altura que fizemos uma carta bonita para a instituição. A Rita Portugal, que está aqui.
Rita Portugal Lima. Ora, está aqui uma imagem, o trabalho dela tem 4 partes e esta é a caixinha das folhas que o bicho da seda come. Eu não sei exatamente como é que isto aconteceu, mas a Rita começou a ver, durante o confinamento, bichos da seda. E ela tinha-os à volta dela, portanto, eles comiam, depois faziam as suas necessidades, então ela também os apanhou porque era lindíssimo aquilo, então tem outra instalação com essa parte. E depois, eles produziam também seda, porque eles produzem a seda, portanto, eles têm, por um lado sai a seda e por outro lado saem os dejetos. Portanto, ela brincou um pouco com isso e com a seda que eles produziam, ela fez uma máscara, que é o que nós estamos a passar. E isso tudo está tudo dentro de um vídeo documentado. Portanto, é um trabalho que surgiu durante a Bienal, com o qual o processo eu fui seguindo. Portanto, há várias maneiras de trabalhar. Claro. E são todas válidas. Muitos outros destaques haveria para fazer, mas aproveitava também para lhe perguntar, dentro das artistas de Macau que estão nesta mostra, e são 31, que destaques é que faz e o que é que esta exposição, esta mostra, nos pode dizer sobre o estado da arte, literalmente, em Macau, no feminino? Ora, Macau tem Macau é um território, tem uma atmosfera que dá pano para mangas para se produzir arte. Tem muita coisa para dizer. Sempre foi assim. E isso ainda não mudou. Eu acho muito interessante que as artistas de Macau, muitas delas se dediquem às novas tecnologias, nomeadamente o vídeo. Algumas delas têm trabalhos interativos, ou seja, quando a gente entra no trabalho, quando a gente se aproxima do trabalho, ele mexe. Isso é muito interessante, significa que elas estão atentas à potencialidade do público e à interação com a arte. Mas depois temos também artistas que se dedicam a meios mais tradicionais, como a pintura tradicional chinesa, mas que extrapolam completamente a pintura tradicional chinesa e mostram-nos coisas completamente novas. Parece-me que o panorama artístico em Macau está ótimo, mas aquilo que entendo também é que falta em Macau, por exemplo, uma boa galeria de arte, falta o comércio da arte dos artistas de Macau e talvez, não sei, mas aí eu não posso dizer, se falta talvez o colecionismo por parte das entidades públicas de Macau para fazer um arquivo daquilo que se vai produzindo. Isso não sei. Mas sei que o Museu de Arte de Macau tem obras de artistas de Macau e gostava que continuasse a ter. Voltando um pouco atrás aos artistas e aos nomes dos artistas, no caso das artistas, alguns nomes que as pessoas poderão não conhecer e, no seu entender, deverão conhecer. Há aqui uns artistas de Macau que eu gostei muito. Como eu estive envolvida no website, eu já conheço o trabalho delas anterior. Fizemos uma exposição virtual para preencher o vazio de não termos inauguração no dia 8 de março. E então, essa exposição virtual permitiu-me conhecer o trabalho anteriormente e depois ver o trabalho atual. Ora, há aqui uma rapariga que eu gostava de destacar, a Ho Wen-chi. Ela está na Casa Garden. O trabalho dela é feito em jade, que é um material extremamente clássico. As peças são como peças de mahjong, que também é um objeto de lazer clássico, mas ela grava o jade, grava paisagens. E depois o próprio jade, como a cor não é uniforme, ele transforma a paisagem. Então, se a gente vir de um ângulo ou do outro, por causa da luz que está a incidir... Quase como um holograma. Não é bem, mas sim. Mas há ali umas diferenças. Esse trabalho é muito interessante porque é extremamente simples e é aquela síntese que eu acho muito interessante quando os artistas são capazes de juntar o tradicional com o contemporâneo de uma forma muito inteligente. E isso é muito parecido com o que eu andei a estudar para a minha tese de doutoramento. Precisamente gostava de falar da sua tese, chama-se Terceira Vanguarda, Arte Contemporânea do Sudeste Asiático, a celebrar a tradição. Que terceira vanguarda é esta e que tradição é esta? O que é que saiu desta sua tese que, como disse no início da entrevista, foi até premiada internacionalmente? Ora, o que saiu foi... Há artistas que usam as artes tradicionais, mas eles usam uma forma de as trabalhar completamente analítica. E a gente olha para aquilo e a gente sabe, este objeto devia estar no Museu de Arte, podia ser em Amsterdão, em Nova Iorque, mas, como ele tem aquele objeto etnográfico incluído, a gente sabe que aquele objeto devia estar no Museu Etnográfico. Então nós ficamos a olhar para aquele objeto e ficamos baralhados, porque não sabemos exatamente o que fazer com ele.
O que eu defini foram as novas regras da História da Arte para integrar esses objetos na disciplina de História da Arte. Ora, a História da Arte tem 3 categorias: o movimento, o estilo e a vanguarda. E eu, como não quero mudar a disciplina, ou antes, não tinha essa pretensão, tinha a pretensão de contribuir para avançar a disciplina, vi que não é um movimento, porque aquilo acontece tanto em África, na África inteira, como acontece na América Latina, que aconteceu nos anos 60, como acontece na Ásia toda, e começa a acontecer também nos espaços europeu e americano, o mundo ocidental, mas através das comunidades, ou da Ásia ou da África, que vivem lá. Portanto, esta combinação, portanto, não é um movimento, porque acontece em todo lado, eles não se conhecem uns aos outros, não é um movimento. Uma espécie de reinvenção, reinterpretação da respectiva tradição? É assim, não é só isso, porque as artes tradicionais, por exemplo, no contexto do Sudeste Asiático, elas são muito formatadas para o turista. Então, nos anos 90, a gente ia à Tailândia e a gente via aquelas danças, ou então íamos a Bali e víamos aquelas dançinhas assim, e, de facto, os artistas olhavam para aquilo e pensavam, estão a dizer que isto é a arte de Bali. Ora, artistas como a Ramayana, que também está na nossa Bienal, vestiu-se de deusa rainha de Bali e fez uma performance com uma pistola na mão, em que ela acusava o público, e com uma máquina fotográfica na outra, de a mulher dançarina de Bali, para agradar o turista, era um objeto estético sem qualquer profundidade. E, portanto, eles usam, mas subvertem a arte tradicional. E, desta maneira, estão a impedir que as artes tradicionais sejam congeladas, que é muito frequente nos museus etnográficos, ficam muito bonitas dentro das vitrines, e, por outro lado, estão a avançá-las, porque estão a permitir estas artes serem críticas daquilo que se está a passar no mundo. O facto de ela usar uma máquina fotográfica diz muito. O produto do turismo, não é? E isto acontecia muito no Sudeste Asiático nos anos 90. Ora, eu não sabia disso. O que eu sabia é que havia artes tradicionais maravilhosas. E eu também sabia que havia arte contemporânea que usava essas artes tradicionais. O que eu não sabia era o que é que exatamente estava a acontecer. E foi através de muito estudo, através de muita leitura, de ler muitas coisas que foram escritas, na maior parte, nos anos 90, por grandes académicos da região e académicos ocidentais, que eu fiz uma fusão do que toda a gente andava a dizer, mas ninguém tinha coragem. E então chamei-lhe vanguarda. Porquê? Porque lá está, eu estava a dizer, não é um movimento, porque aparece em todo lado, não é um estilo, porque se eu estou vestida de rainha balinesa e o outro está vestido com um traje da ilha do Bornéu, ou de Timor-Leste, que é completamente diferente, isso não é um estilo, porque senão era sempre a mesma coisa. E então só podia ser uma vanguarda. E o que é uma vanguarda? Uma atitude, não é? A vanguarda é, vamos fazer a arte de uma maneira nova. O que é que esta vanguarda traz para dentro do discurso da história da arte? A etnografia. Ou seja, nós dividimos os museus em arte e etnografia, e estes artistas vieram dizer ao mundo, desculpem lá, mas não é bem assim, vamos juntar. E então agora estamos com o problema de que, se calhar, está tudo mal. Estes trabalhos, como o seu e de outros académicos, já estão a ter algum reflexo, por exemplo, ao nível da museologia, da maneira como estas obras, estes trabalhos são enquadrados na forma como são mostrados ao público? É assim, já há uma história da arte em relação às práticas museológicas que têm a ver com a terceira vanguarda, que ainda ninguém lhe chamava terceira vanguarda, eu é que lhe chamei. Mas é assim, começou tudo em 1989, numa muito importante exposição, Magicien de la Terre, no Centro Pompidou, em Paris. Mas eles não tiveram a coragem de olhar para os artistas que eu estou a falar, que são aqueles que faziam a fusão entre o conceptualismo e a capacidade analítica da arte ocidental com a arte tradicional. Eles foram olhar exatamente para o puritanismo de cada país. Ou seja, foram à Índia e encontraram os indianos que pintavam as pinturas dos templos, foram à China e encontraram a pintura tradicional chinesa, foram aos Estados Unidos e encontraram o abstracionismo geométrico dos anos 80. Quer dizer, eles foram tentar encontrar a pureza de cada país e não encontraram, nunca procuraram encontrar o encontro, a interculturalidade, que é, no fundo, é a regra da humanidade, porque o colonialismo mostrou-nos uns aos outros. Houve transferências de lá para cá. E
E, de facto, o grande pecado da Magicienne de la Terre foi não ter ido mais longe. Ou seja, foi uma exposição que abriu muito o discurso, mas depois desiludiu toda a gente. Ao nível de artistas desta terceira vanguarda da região do Sudeste Asiático, há artistas cuja obra e cujo nome já tenha transcendido as fronteiras da própria região, que sejam artistas internacionais nesta altura? Claro, claro. Alguns destaques. Aramayani está na nossa exposição, já esteve na Bienal de Veneza. Esteve na Global Conceptualism, que é uma exposição super famosa. Esteve na Traditions and Tensions, que é uma exposição muito importante em Nova Iorque também. Temos tanta gente. Eu gosto muito do Norberto Roldan, que é filipino, que é um artista filipino de matriz católica que usa os tecidos tradicionais das Filipinas para mostrar como o catolicismo estava a tentar impedir ou tentou formatar a cultura local, mas como eles reverteram, como eles foram sempre resistentes à introdução do catolicismo. Portanto, o trabalho dele é muito interessante, porque por um lado ele mostra símbolos completamente católicos, mas por outro o trabalho mostra-nos os pequenos apontamentos locais e então eu acho muito interessante. Ele próprio é um académico. Mas quem? Por exemplo, eu gosto muito do trabalho da Maria Madeira, ela também está na Bienal, porque ela fala muito sobre Timor. Timor era um país que não existia e a Maria Madeira, que era exilada na Austrália, primeiro em Portugal e depois na Austrália, acabou por se dedicar a promover a arte de um país que não existia. E é muito interessante o trabalho dela, mas é interessante também acompanhar o percurso. Ela, neste momento, trabalha muito sobre a questão da resistência feminina, que é pouco falada, porque nós falamos sempre muito dos homens, dos guerrilheiros, e esquecemos que as mulheres foram muito maltratadas porque elas estavam expostas ao invasor, não é? Podemos chamar-lhe assim. E elas foram violentadas e também foram as garantes da continuidade da cultura local. Portanto, a mulher teve um papel aparentemente passivo, mas não. Era somente um papel menos evidente, porque não tinham armas na mão. As armas delas era a comunicação com as crianças e o corpo que tinham que dar, infelizmente. Está envolvida num projeto da Universidade de Lisboa que se chama História da Presença, um diálogo entre coleções portuguesas de cultura material do Sudeste Asiático e outros artistas do Sudeste Asiático. Quer falar-nos um pouco sobre este projeto? Portugal teve uma presença bastante longa nesta parte do mundo, mas isso não se reflete ao nível, por exemplo, do colecionismo nos dias de hoje e na memória material que existe em Portugal. Os portugueses chegaram, foram os primeiros a chegar, ninguém tem dúvida sobre isso. Aliás, o português chegou a ser língua franca na zona do Sudeste Asiático. Exatamente. Pronto. Mas é assim, temos que entender também que só no século XVIII é que se começou o colecionismo como a gente o conhece hoje. Antes disso eram os gabinetes de curiosidades. Nós tínhamos muito disso em Portugal. Que era um sucesso social. Era um sucesso social. Então, a Embaixada de França é muito famosa porque tem um telhado cheio de porcelana Ming. Quer dizer, um tipo que compra tanta porcelana Ming que se dá ao luxo de fazer um telhado daquilo, é mesmo show-off, não é? Portanto, à grande e à francesa. À grande e à francesa atual. Mas aquilo era uma casa portuguesa. Sim. Atenção. Bom, a questão é que nós também tivemos o terremoto de Lisboa. Levou muita coisa. Portanto, houve muita coisa que se perdeu. E eu tenho a impressão que as coleções em Portugal depois também desapareceram porque nós fomos expulsos do Sudeste Asiático pelos próprios europeus que, entretanto, se instalaram e depois começaram as práticas de colecionismo. Ora, nós, não estando lá, estamos ali confinados a Timor-Leste, aqui este redutozinho de Macau. Ficámos muito impedidos, e mesmo Goa, Damão, Dio, mas ficámos muito impedidos de ter uma abrangência colecionista na região. Pronto. Mas depois eu acho que há outras questões. Eu acho que o próprio português não tem o mesmo espírito de colecionismo que tiveram outros povos. Porque o nosso colonialismo, eu advogo isso, é diferente do colonialismo inglês, holandês e mesmo francês. Eu advogo isso. Eu acho que o colonialismo português é muito mais mercantil, é muito mais de... Mais do que o inglês? Estar, mais do que o inglês? Pois, porque assim, porque nós fazíamos a mercantilização, nós depois também ficávamos e continuávamos a trocar ideias e não nos preocupávamos muito em ocupar território. A questão territorial... nesse sentido, sim, não há dúvida. Sim. A questão é que nós ficávamos nas margens.
Tanto que a Índia portuguesa, tivemos até ao século XX, Goa, Damão, Diu, são 3 cidades assim no seguimento. Na Ásia foi assim, nas Américas Ásia foi assim. e em África é diferente. Em África, sim. o mapa foi cortado e deram-nos uma parte. E não foi a parte que se calhar deveríamos ter tido. Mas isso agora não interessa. Mas quer dizer, houve ali umas diferenças. O Brasil é uma grande exceção na nossa regra. Porquê? Porque como nós estivemos juntos com a Espanha, a regra na altura era quem chegar primeiro a um sítio, põe lá a bandeira. E os portugueses entraram, os espanhóis tinham a cordilheira e nós não. Portanto, nós entramos mais. E se não fosse a União Ibérica, não se teria ido tanto para dentro? Não se teria ido tanto, não. Portanto, há aqui umas diferenças. É preciso também, eu acho, de vez em quando, explicar estas coisas antes de se falar porque é que nós não temos, de facto, coleções muito, muito fortes. E agora é assim, ultimamente, com o reatar do interesse na Ásia, há indivíduos que se têm dedicado a colecionar o Sudeste Asiático. E eu tenho vindo a descobrir mais, porque, entretanto, há académicos que me dizem, olha, conheço esta coleção, eu conheço esta pessoa, posso apresentar-lhe. Eu, muito obrigada, vamos ver. Pronto, isto é o que eu vou fazer quando eu chegar agora a Portugal. E, de facto, por exemplo, o Francisco Capelo tem uma coleção, ele dedicou-se, disse-me à arte real, das cortes reais do Sudeste Asiático. Porquê? Porque ele provavelmente se interessou, porque ele viu o requinte, porque ele entendeu, como eu entendo, e como nós todos aqui em Macau sabemos, a beleza daquelas coisas. Eu gosto tanto do low como do high art local. Gosto de ambas, porque o low é aquela que eu posso comprar na rua, custa 5 tostões e eu levo para casa e eu adoro aquilo. E o high é muito sofisticado. E então estes contrastes, isto é a Ásia. A Ásia é isto, é estas... Mas ao mesmo tempo há um encontro entre as classes mais populares e as classes mais eruditas, há um encontro na forma. Por exemplo, na Indonésia, o teatro de sombra indonésio tem expressões a todos os níveis. Aquilo vai desde a classe mais baixa, que fazem o wayang em papel ou em ervas, e as mais altas, que fazem em pele de búfalo e pintam e passam ali. Aquilo é altamente meditativo. Portanto, eles têm um leque todo de possibilidades de acordo com o nível económico e social de cada um. Pode-se dizer que no Ocidente existe uma atenção cada vez maior à Ásia em geral e também à arte da Ásia, ou não? Eu gostava de dizer que sim. Eu não sei. Eu dou-lhe muita atenção, porque a Ásia formou-me como pessoa. Embora, claro, eu tenha sempre vivido nesta bolha, não é? Portuguesa em Macau. Portanto, cresceu em Macau, não é? Eu cresci em Macau. Eu estive cá desde os 2 anos até aos 18. E, de facto, eu de vez em quando perguntava aos meus professores na escola, no livro de História da Arte, mas onde é que está a China? E onde é que está a Tailândia? E o Japão? Porque eu conhecia, não é? Então, mas depois o livro não tinha. Então, eu posso dizer, eu sabia, agora já não, eu sabia mais sobre as igrejas de França do que dos templos de Macau, que ainda continuo a não saber nada. Pronto, sei um bocadinho sobre a arquitetura budista e tal, mas é assim, eu sei, tenho um desconhecimento profundo sobre o budismo chinês em Macau. E isso choca-me, porque eu devia ser acessível. Ou seja, o que é que eu estou a tentar dizer? É que, se eu vivo em Macau, eu devia ter o ensino, devia ter uma vertente local para eu compreender a sociedade onde eu estou inserida. Eu devia ter acesso a essa informação. A nível de arte, não sei dizer, mas a nível de história, entretanto, já se fez esse caminho. Exato, no período pós-português. Recuando um pouco, há pouco falava de um ou outro colecionador em Portugal e a título de curiosidade vale a pena sublinhar que a nossa candidata presidencial, Ana Gomes, também tem uma coleção significativa de arte da Ásia, nomeadamente da Indonésia. Exatamente. Foi muito engraçado porque eu encontrei a Ana Gomes na praia do Estoril e ela estava a falar com o Dr. João Courinho e eu fui ter com ela e fui dizer-lhe, como está a doutora? Eu gostava de lhe dizer que vou votar em si. Pronto, estou muito contente porque é uma mulher, porque eu gosto dela, porque ela tem, de facto, é uma mulher civilizada e tal, toda a gente tem defeitos, mas estou contente com a ideia de que uma pessoa arejada para fazer um bocadinho de debate, porque é preciso que haja debate naquele país. E na altura disse-lhe que temos uma grande amiga em comum, que é a Mimis Katopo. A Mimis, eu sim, a Mimis para mim é a minha mãe na Indonésia. Que interessante. E escrevemos para o mesmo livro.
que é As Memórias do Marido da Mimis. E a Ana ficou, pronto, percebeu que estava a falar com uma pessoa verdadeira e, entretanto, eu disse-lhe, olha, agora estou a fazer um pós-doc na Faculdade de Belas Artes e é sobre coleções do Sudeste Asiático. Eu tenho uma coleção e está a ser estudada e vai ser vendida. E eu, calma, não venda, não venda. Eu gostava muito de fazer um estudo sobre a sua coleção. E pronto, vamos ver se a Ana Gomes me responde. Eu gostava muito. Mas vai estar envolvida nesse inventário? Não no inventário. Quem fez a coleção foi ela. Eu quero estudar o colecionador. O que eu quero estudar é quem é a Ana Gomes através da coleção. Quem é o Francisco Capelo através da coleção dele. Sim. Quem é o Kwok-Woon através da coleção que está no Museu do Oriente. E já agora, qual é que é se é que existe algum denominador comum destas pessoas que fazem estas coleções? É assim, os colecionadores são indivíduos que têm um amor à cultura e à representação de uma cultura segundo o seu próprio ponto de vista. E conhecer a pessoa através da coleção é um exercício interessante que eu ainda não fiz e espero chegar a alguma conclusão. Mas, normalmente, uma pessoa, quando faz uma coleção, tem uma motivação pessoal, social e política. Isto é assim, é preciso dizer que as coleções são objetos políticos. É para a gente mostrar o mundo como a gente o vê. E porquê que a gente escolhe um objeto e não outro? Não é? É por aí, é esse tipo de perguntas que eu vou fazer às coleções. E vou tentar descobrir o colecionador através dos objetos, em vez de ir ao colecionador perguntar diretamente, quero conhecê-lo através dos objetos que escolheu. E o resultado desse estudo, dessa descoberta, será depois publicado? Claro. Em livro ou noutro formato? Isso não sei, porque vão ser de todos os formatos. A ideia do meu pós-doc é que é um projeto de 6 anos e ao fim de 2, que são os tais de investigação, em que eu vou tentar perceber quem é o colecionador, mas vou olhar para outros colecionadores de fora, que é para também entender o colecionador. Por exemplo, recentemente estudei uma colecionadora maravilhosa, francesa, Catherine Petigat, através de uma exposição sobre trabalhos da Amazónia. Então isto veio exatamente no meio da natura. Escrevi uma review da exposição que fui ver e essa review espero que seja publicada pela Universidade do Pará, no Brasil. Mas aí foi o trabalho de outras pessoas e eu fiz uma review. Não é? Agora eu estou a fazer o processo ao contrário. Eu espero que daqui a 2 anos começar o meu Festival do Sudeste Asiático em Lisboa, são 10 dias do Sudeste Asiático, em que eu vou juntar as 3 instituições mais importantes de Lisboa, que é o Museu do Oriente, o Museu Nacional de Etnologia e a Casa da Ásia, a coleção Francisco Capelo, mas que ainda não abriu, portanto eu ainda não tenho a certeza se eles estão envolvidos ou não. Vou trazer artistas do Sudeste Asiático a Lisboa para fazerem residências artísticas de 6, 3 ou 1 mês. E depois, a seguir desse festival e desses meses que são em Lisboa, vou descentralizar o projeto e vou levá-lo a Évora, a Coimbra e ao Porto. E eu espero que isto corra muito bem, porque são 6 anos. Sim. Portanto, poderá chegar também a Macau? Difícil. É muito difícil. Só se Macau pagar, porque como é que eu arranjo dinheiro para trazer as coisas que eu estou a falar? Coleções que estão em museus nacionais a Macau, mais a arte contemporânea que resultar do contacto com esse... Macau, eu faço tudo por Macau, é a minha terra. Mas há coisas que eu acho que são impossíveis e eu não sei, não me vou comprometer. Leonor, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigada. Vale a pena lembrar que a Bienal Internacional de Mulheres Artistas de Macau vai continuar de portas abertas durante mais 2 meses, até 13 de dezembro. Arte no Feminino, não em um, mas em 4 locais diferentes, no Albergue, também no antigo estábulo municipal do Gado Bovino, na Galeria Lisboa e na Casa Garden. O TDM Entrevista volta na próxima semana. Até lá.